Tudo bem, pessoal? Estamos aí para mais uma aula e a gente vai dar uma continuidade hoje e amanhã a respeito do tema da Arca de Noé. E na semana que vem a gente vai se encontrar no Zoom, numa videoaula, para a gente conversar um pouquinho a respeito daquilo que a gente pôde aprender até agora, para a gente encerrar o assunto, para ver se tudo bem, foi muito bem compreendido. Por isso, eu relembro vocês, faça suas atividades, não deixe de fazer, é muito importante. Mas antes de darmos início à nossa aula, feche os teus olhos e eu gostaria de orar contigo. Querido Deus, por favor, Senhor, fale ao nosso coração durante esta aula, para que, mesmo aprendendo coisas aparentemente técnicas e informações sobre uma história, que o Senhor também fale ao nosso coração para ensinar a cada um de nós, para transformarmos a nossa história. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus oramos, amém. Vamos lá para a nossa aula. Pegue minha Bíblia, por favor, lá, Leandro. A gente vai falar um pouquinho a respeito de Gênesis no capítulo 6. A apostila, ela descreve para a gente na página 21 a informação a respeito do tamanho do barco. Mas eu fiz questão agora de pegar, apesar da apostila estar, eu ia usar somente a apostila, para a gente conferir junto na Bíblia a informação. Então pega a sua Bíblia, se não pegou, pausa esse vídeo e vai buscar agora. Já voltou, eu espero que você esteja com a tua Bíblia. Então abra aí em Gênesis no capítulo 6. Mas é para pegar a Bíblia mesmo, hein? Se não, pausa agora e vai buscar. Gênesis 6, no verso 14 ao verso 16. Diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Como vocês sabem, eu sou um excelente desenhista, quase um Michelangelo da atualidade. Então eu vou desenhar aqui para que você tenha mais ou menos uma dimensão do que seria esse barco. Então a gente vai pegar os detalhes aí do barco. Eita, barcão top aqui, ó. Pronto, aqui é um cruzeiro top que eu fiz aqui, de madeira de cipreste. Mas aqui vamos para as informações. Primeiro, ele diz que era de 300 côvados de comprimento. côvados. De largura, ele tinha 50. Então aqui era a largura aqui 50 côvados. A altura dele, a informação bíblica nos diz que era de 30. Na Bíblia aparecem alguns cálculos, algumas coisas um pouco diferentes para a gente, né? Mas o que significa isso, côvados e côvados? Bom, vou te dar mais ou menos uma ideia. É uma distância dos dedos até o cotovelo. E alguns calculam entre 46 centímetros, outros dizem que o côvado egípcio era de 57. Bom, não importa esse detalhe. Para a gente ter mais ou menos uma ideia de quanto seria, a gente padroniza isso, tá bom? Então toda vez que você ouvir falar sobre côvado na Bíblia, você considera 50 centímetros. Então sempre você vai considerar um côvado 50 centímetros. O que é 50 centímetros? Meio metro. Então você divide isso aqui por 2, tudo por 2. E você vai ter mais ou menos uma noção. Então seriam
15 metros de altura, seriam 150 metros de comprimento e 25 de largura. Para você ter mais ou menos uma dimensão, uma quadra, um quadrante aí de uma rua até outra em Gurupi, principalmente aqui na parte do centro, tem 100 metros. Então isso, o que seria mais ou menos o comprimento disso aqui, né? A distância ali. Seria uma quadra e meia. Ali você vai no centro de Gurupi, você começa ali numa esquina. Você vai até outra esquina e mais metade. Aquilo é o comprimento desse barco. Era um barco gigantesco. E Deus ele pede para que esse barco seja construído, porque o mundo seria destruído. E é interessante que alguns especialistas comentam com a gente a respeito de uma rampa. Haviam rampas onde esses animais poderiam subir até cada um se instalar dentro desse barco. Também havia uma janela para ventilação, onde Noé solta a pomba, e havia uma porta na lateral. A gente não tem precisamente como que isso seria, mas o que nós podemos saber a respeito da história bíblica é que quem fechou essa porta foi um anjo. Um anjo fecha a porta, não é Noé. E aqui entra um detalhe muito importante para a gente aprender. Primeiro, lá em Mateus, no capítulo 24, vou escrever aqui para você dar uma pesquisadinha depois, tá bom? Deu uma lidinha lá, e lá fala sobre a questão da volta de Cristo. E Jesus ele fala que assim como foi nos dias de Noé, e a gente trabalhou na primeira capela desse ano, da série Logos, a respeito desse texto. Então a gente já aprendeu que aquilo não tem nada a ver no texto de Mateus 24 com um arrebatamento secreto. Mas como foi nos dias de Noé, será também na vinda de Cristo. Como é que foi nos dias de Noé? As pessoas estavam despreocupadas. Os animais vinham, isso era muito estranho. Os animais subiam, se organizavam em pares. E a gente já viu na última aula aqui. Eram 7. Vou escrever aqui só para a gente relembrar. 7 pares de animais limpos e um par de animais impuros. Só para a gente relembrar, esses depois de uma longa pausa de silêncio, entraram 7 pares de animais limpos ou puros. O que isso significa? Eram animais que serviriam de alimento porque a terra estava destruída. E um par de animal impuro, porque Deus estava mantendo a criação, mas também estava deixando esses animais para manutenção. O que isso significa? Os animais classificados na Bíblia como puros e impuros servem para a gente ter uma distinção. Primeiro, os animais limpos são animais que nós podemos comer. Os animais que são impuros são os lixeiros naturais da terra. Então eles comem as porcarias, os lixos e essas coisas. Depois de falar um pouquinho isso e relembrar da aula passada, era muito estranho esses animais subindo ou entrando dentro da arca. E as pessoas não se atentaram à mensagem. Por quê? Ia vir a destruição da terra. E quem não se preparasse, entrasse na arca, não se salvaria. Sabe? Quando Jesus Cristo compara em Mateus 24 com os dias de Noé, é porque a maioria das pessoas, quando Jesus voltar, não se preocupará com a vinda dele. Moisés pregou, e a gente já aprendeu na última aula também, que nós precisamos pregar. Vai vir um fim, não vai ser mais por água como no dilúvio, mas agora virá por fogo. Eu e você somos portadores dessa mensagem de pregação do Evangelho, assim como Noé. Só que
haverá um tempo, que é uma chance de salvação. Preste atenção. Aqui havia uma porta. Isso eu posso chamar simbolicamente de graça. Por quê? Enquanto essa porta, vou chamar de porta da graça, enquanto essa porta estava aberta, as pessoas que quisessem entrar, entravam e seriam salvas. Mas quem fechou essa porta não foi o homem, foram os anjos. Ou, escrevi errado aqui, um anjo fechou essa porta. E presta atenção nisso aqui, querido. Olha, a Bíblia fala que haverá uma chance de salvação. Para quem? Para todos. Essa porta estava aberta para quem? Para todos. E Noé, eu chamei isso aqui de porta da graça, ele entrou porque aceitou a graça. Só que as pessoas recusaram a graça e não entraram. Sabe o que isso aqui significa? Mensagem poderosa para mim e para ti. Vai haver um momento em que a chance de escolha se fechará. Aqueles homens não quiseram entrar e a porta foi fechada. E foi fechada por um anjo. E a Bíblia fala que esse anjo selou. Querido, Noé ali estava selado. Ele havia aceitado a graça, entrado na arca e estava selado. Ele seria salvo. A Bíblia fala também no livro do Apocalipse, completando aquilo que Jesus disse em Mateus 24, que quando ele voltar, um pouquinho antes dele voltar, os anjos, Apocalipse capítulo 7, vão selar aqueles que aceitaram a graça de Cristo Jesus. E então Jesus volta. Acontecem as pragas, aquela coisa toda, ainda não é o momento. Coronavírus não é uma das últimas pragas do Apocalipse. Mas essas coisas acontecerão e destruirão a terra. Presta atenção nos paralelos. Primeiro, nós temos a chance de graça. As pessoas tinham a chance de graça. Eles precisavam entrar na graça, ou aceitar essa graça e entrar e aceitando a salvação de Cristo. Nós também. Existia um pregador do Evangelho, também existem pregadores do Evangelho. Mas quem fechou isso foi um anjo. Os anjos do Senhor vão ver e marcar cada um que aceitou a sua graça. Noé viveu de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos andar também com Deus. Isso vai ser visível para as pessoas. Só que os anjos vão nos selar. E aqueles que não entrarem serão destruídos. Não mais por água, mas agora por fogo. Eles são, a Bíblia diz que são selados. Quem selou a porta? O anjo. Quem é que sela em Apocalipse 7? Aqueles que serão salvos? Também os anjos. Querido, Deus está fazendo um apelo para mim e para você através da história de Noé. Deus quer salvar a mim e a sua vida, não mais de um dilúvio, de chuva, de água, mas do fogo. Deus está dando a oportunidade de salvação hoje para mim e para você. E aí? Vamos entrar e aproveitar a oportunidade enquanto a porta da graça está aberta? Os anjos ainda não fecharam. Os anjos ainda não terminaram o selamento. Por isso, se prepare agora, assim como Noé, pregando o Evangelho, para que quando o evento for acontecer, estejamos prontos e selados e sejamos salvos pela graça de Cristo Jesus. Você quer isso? Ore comigo agora. Querido Deus, ajude-nos, por favor, Senhor, a aceitarmos cada vez mais a Tua graça, a nos colocarmos à Tua disposição, a andarmos contigo assim como Noé andou, a aceitarmos essa graça e aquilo que o Senhor colocou como plano para a nossa vida, para a nossa salvação. Nos ajude a colocar o Senhor não como apenas o nosso Salvador, mas como aquele que guia e orienta a nossa vida. Por isso, Senhor, nos ajude a conhecer mais histórias bíblicas, nos ajude a conhecermos mais a Bíblia, para não apenas vivermos de acordo com a Tua vontade, mas conhecermos o maravilhoso Deus da graça, que nos dá chance de salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido, tem um desafio para você. Se você for lá na página 22, tem uma recomendação de um capítulo
para ler. Na verdade são 2. Hoje eu passo um, amanhã eu passo outro. Capítulo 7 do livro Os Escolhidos. Então fica aí como tarefa de casa. Capítulo 7 do livro Os Escolhidos. Você já tem o link, se não tem, você pode pegar na descrição aí abaixo do vídeo, tá bom? Mas pega lá, capítulo 7, Os Escolhidos, e amanhã nós temos um outro capítulo para leitura. Façam 5 páginas aí, 5 parágrafos para mim, da leitura que você fez, tá bom? Se prepare e também faça as atividades da página 25, tá bom? Fecha também as páginas. Opa! Página 25, todas as atividades. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.